Bora falar agora sobre o fim da novela envolvendo Gerson e Flamengo. Como já se imaginava, ele não fica no clube. Nessa terça-feira, o Zenit se apressou e depositou a multa de 25 milhões de euros ou 160 milhões de reais à vista, para ficar com o jogador em definitivo. Um avião jato particular também já está disponibilizado e deve levar o Gerson nas próximas horas rumo a São Petersburgo. E o fim dessa novela surpreende, especialmente porque o Al Nassr de Jorge Jesus chegou a oferecer o dobro do que ele vai receber na Rússia. O JJ, embalado pelo dinheiro do petróleo, chegou a sugerir 6 milhões de reais mensais para que o Gerson se tornasse reforço do Al Nassr. Na Rússia, os vencimentos vão girar na casa dos 3 milhões e 100 mil reais, livres de impostos. Vale a lembrança de que o Zenit vai bancar 5 anos de contrato para o meio atacante de 28 anos de idade. Só para completar sobre o Fla, José Boto, diretor executivo de futebol rubro-negro, admitiu conversas para a renovação do contrato do Filipe Luís. Também disse que é questão de tempo para que o Varela tenha seu vínculo estendido. O atual contrato se encerra em dezembro. As tratativas com o Carrascal também devem avançar muito nos próximos dias. Márcio Williams, boa noite, Nico. Qual é a verdade que o Flamengo não vai trazer substituto para o Pulgar? Eu acho que não vai mesmo, tá, Márcio? Até porque o Pulgar vai precisar de mais ou menos 30 dias para voltar a estar bem, né? O Pulgar que chegou hoje com cadeira de rodas no Rio de Janeiro. Não, a imagem é muito forte, mas a verdade é que ele tem usado as muletas, mas como havia um deslocamento muito grande no aeroporto, entendeu-se por bem que seria melhor levá-lo de muleta. De muleta não, de cadeira de roda. E aí só mais um complemento sobre o Pulgar. O Pulgar não deve ter se contundido na batida, naquele choque com o Harry Kane, né? O choque contra o Harry Kane acabou por determinar a saída dele, mas ele já havia sofrido a fratura no quinto metatarso, aquela mesma lesão que o Neymar teve algum tempo atrás, numa jogada anterior. E o choque contra o Harry Kane é que acabou por ser o definitivo para a saída dele, tá? Góvia para o lugar de Gerson. Atila, hoje, o jogador muito próximo de ser contratado pelo Flamengo é o Carrascal, mas o Carrascal não vem para o lugar do Gerson, e sim para ser aquele jogador que vai revezar com a Arrascaeta. Era um projeto antigo do Flamengo desde o início da temporada, né? Para essa função do Gerson, eu, se dirigente do Flamengo, contrataria o Wendel, que já teve na mira, inclusive, do Flamengo em outros momentos, mas acabou ficando lá no Zenit. Ele tinha negociação fechada com o Botafogo acabou não cumprindo um acordo em relação a pagamentos e o Zenit desfez o negócio, tá bom? Venda do Gerson e saída do Arrascaeta, além da suspeição do BH. É o fim da era do Flamengo? Não, o Flamengo vai continuar bem forte. Mas o Gerson hoje se despediu do Flamengo, a multa foi depositada, 25 milhões de euros ou 160 milhões de reais. O Zenit é quem vai levar o Gerson. Gerson preferiu fazer prevalecer a palavra que ele havia dado para o clube russo, apesar de uma proposta muito maior do Al Nassr. O Bruno Henrique, ninguém sabe o que vai acontecer, existe uma possibilidade real de punição vinda do STJD, enquanto há também uma investigação da Polícia Civil. Para completar, saída do Arrasca, não, essa acho mais difícil, tá? O Arrasca tem contrato com o Flamengo até dezembro de 26, e não me parece ser algo muito real que ele saia por agora não, tá? Vamos para as informações, galera. É o seguinte, com a saída do Gerson, e repito, eu não vou colocar como venda, porque para mim seria uma injustiça com a diretoria do Flamengo. A gente pode discutir se a diretoria errou, acertou na redução da multa rescisória. Isso é um outro debate. Mas não foi venda porque o Flamengo em nenhum momento negociou a saída do Gerson. Simplesmente chegaram e pagaram a multa rescisória. Pelo contrário, o Flamengo chegou a ser consultado se parcelaria o valor da multa rescisória, e o Flamengo bateu o pé e falou, não, nada de parcelamento, tem que ser à vista. E aí o Zenit fez o depósito. Até a gravação desse vídeo aqui, galera, isso precisa ser dito, tá? Eu tô gravando esse vídeo só para vocês terem noção. Terça-feira, dia 1º de julho, quase 10 horas da noite. E aí o valor não caiu na conta do Flamengo, isso é normal. Não é um Pix. Quando a gente fala Pix, é só para vocês entenderem que teve um depósito, mas o pagamento foi feito e agora o Flamengo espera cair na conta para poder formalizar a saída do Gerson. E quando eu digo formalizar, é botar no documento para o Gerson assinar a rescisão dele e, de fato, partir para o Zenit. E com a saída do Gerson, e lembrando, não foi uma venda, foi o pagamento de uma multa rescisória de cerca de 160 milhões de reais, o Flamengo bate uma meta orçamentária
que havia sido estabelecida pela diretoria do Flamengo no começo do ano. Com a venda de Gerson ao Zenit por 25 milhões de euros, o Flamengo atingiu a meta orçamentária prevista no início do ano. A projeção do Flamengo era arrecadar 35 milhões de euros, cerca de 225 milhões de reais com venda de jogadores. Mas o clube já superou a marca e soma cerca de 47 milhões de euros, que dá em torno aí de 302 milhões de reais. Podemos botar aí a venda do Fabrício Bruno, a venda do Alcaraz, porque foi uma venda também, e agora do Gerson, e pode ter outras vendas também. Inclusive, o Flamengo está muito próximo de vender o meia, já vou contar para vocês quem é. Ainda tem a situação do Wesley, que a gente sabe muito bem que é um jogador valorizado no mercado europeu, resta saber se alguém vai chegar aos 30 milhões de euros que o Flamengo pede. Outro jogador que sai valorizado nessa Copa do Mundo de Clubes, pelo menos segundo a imprensa internacional, é o Léo Ortiz. E já vou falar sobre ele, mas antes, só uma atualização envolvendo a situação do Gerson. Gente, muita gente crucificando o Gerson porque ele escolheu o Zenit, não escolheu o Al Nassr. A verdade é o seguinte, o Al Nassr demonstrou interesse, mas de fato, em nenhum momento colocou no papel a proposta para o jogador. Eu acho que isso foi muito mais uma confusão causada nos bastidores envolvendo queda de braço entre os empresários do atleta do que propriamente o interesse formal do Al Nassr. Tanto é que pessoas envolvidas nessa operação garantem que em nenhum momento o Al Nassr veio, o Gerson manteve a palavra dele com o Zenit e fechou com o Zenit e está partindo para o Zenit. Sobre Ortiz, galera, segundo a imprensa internacional, mais precisamente o jornal Sport 24, que é um jornal grego, tá? O Olympiacos teria colocado Léo Ortiz na lista de alvos para a contratação. Além do clube grego, a Juventus também monitora a situação do defensor rubro-negro. Eu não tenho a informação confirmada, isso é segundo a imprensa grega. Mas Léo Ortiz é um jogador que chama atenção, obviamente, jogador convocado para a seleção brasileira. Outro zagueiro que eu acho que vai chamar a atenção de muita gente é o Léo Pereira, porque para mim foi o terceiro melhor jogador do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes, e eu acho que foi o Jorginho, aí dando a minha opinião, tá? Jorginho, Gerson e Léo Pereira. Verei por que Jorginho na frente do Gerson. Vou explicar, eu tenho os meus argumentos. Jorginho jogou 4 partidas, o Gerson jogou apenas 3. Isso é uma competição de tiro curto. Então, eu acho que essa partida faz diferença para eu escolher o Jorginho. Além disso, o Jorginho é o jogador do Flamengo com mais participações em gol na Copa do Mundo de Clubes. Ele deu 2 assistências e fez um gol. E esse gol, embora tenha sido de pênalti, mas foi nada mais, nada menos contra o Neuer. Uma pressão danada. E o Jorginho, frio, foi lá, bateu e botou a bola na rede. Eu acho que o Gerson jogou muita bola. E respeito quem escolhe o Gerson. Para mim, Gerson e Jorginho, beleza. Agora, o Léo Pereira também jogou muita bola. Muita bola. Para mim, sai muito valorizado essa Copa do Mundo de Clubes. Quem está desvalorizado no Flamengo, não só no Flamengo, é Michael. Eu acho que Michael é um jogador que dificilmente vai chamar a atenção de muitos clubes do Brasil, até mesmo do exterior, mas tem um clube do Catar que está de olho. E a gente sabe muito bem que o mundo árabe é o forte dele, por ele já ter jogado no Al Hilal, pelo empresário dele que tem uma entrada muito boa, que é o Eduardo Maluf lá no mundo árabe. E o Al Duhail do Catar mantém interesse em Michael, tá? É um jogador que eles querem sim contratar e a qualquer momento podem fazer uma proposta oficial ao Flamengo. Michael, o Flamengo não vai fazer nenhum esforço para segurar. Óbvio, eles devem entender ali que tem um valor estabelecido para poder negociar Michael. Não vão negociar o Michael por qualquer valor, não será desse jeito. Mas é um jogador que o Flamengo não vai fazer nenhum esforço para ficar, muito pelo contrário. Não é aquele jogador que o Boto fala assim, só sai pela multa rescisória, como é com a Arrascaeta, envolvendo o Cruz Azul do México, ou o Gerson, por exemplo. Michael não é esse jogador que vai só sair pela multa rescisória, pelo contrário. O Flamengo tem interesse em negociar não só o Michael, o Everton Cebolinha também. Se chegar a proposta, o Flamengo vai sentar para conversar com certeza. Quem está muito próximo de ser vendido pelo Flamengo, a qualquer momento isso vai ser acertado, é o Vitor Hugo, aquele meia que eu já trouxe aqui para vocês, envolvido na compra do Alcaraz com o grupo do Southampton, estava emprestado a um time turco que é do grupo do Southampton, não foi comprado pelo time turco, não exerceram a opção de compra, retorna agora ao Flamengo, porque o empréstimo dele chegou ao fim no dia 30 de junho, mas
já tem um destino para ele. É o Famalicão de Portugal. A gente já havia dito aqui em primeira mão no canal que o clube português estava interessado e negociava com o Flamengo, e agora eles apresentaram uma proposta de compra, os valores agradaram, a diretoria do Flamengo entrou em contato com os representantes do atleta e falaram, a gente já aceitou a proposta, agora vocês têm que se acertar com o Famalicão, já se acertaram, contrato de 3 anos. Vene, qual o valor? Calma, você está ansioso, espera, deixa assinar que eu vou contar para vocês, para não atrapalhar a situação segundo a minha fonte. Então, assinando, a gente traz todos os detalhes aqui, mas o que eu posso adiantar para vocês é, dificilmente o Flamengo vai vender 100% dos direitos desse atleta, vai manter um percentual para uma futura venda. Eu vou até ver aqui a idade dele, para a gente falar tudo certinho sobre ele, quer ver? Vitor Hugo, 21 anos, galera, é um jogador jovem, tá? Que surgiu no time do Flamengo, olha, ele foi campeão na Copa do Brasil Sub-17, Brasileiro Sub-17, Brasileiro Sub-20, ele estava nas conquistas da duas conquistas da Copa do Brasil pelo time profissional, na Libertadores também ele estava. Então o jogador, em 2024 ele fez 22 partidas pelo time profissional, em 2023 ele fez 46 partidas, 3 gols e 2 assistências pelo time profissional. Ele surgiu muito bem, mas não conseguiu se firmar pelo estilo de jogo. Felipe Luiz também entendeu que ele não se encaixa nesse momento e o Flamengo, portanto, perto de vender Vitor Hugo. E também está próximo de contratar o Carrascal. E o Carrascal se apresentou ao time russo, ele está ajudando o Flamengo nas conversas, conversando com a diretoria do Dínamo, dizendo, eu quero ir para lá. Então o Flamengo está próximo, gente, assim, não tem mais... Eu só estou trazendo essa informação porque muita gente está me questionando, o Flamengo desistiu do Carrascal. Não desistiu do Carrascal. O Flamengo desembarcou terça-feira pela manhã. Até a disputa do Mundial, as conversas estavam, entre aspas, ali, paralisadas num determinado momento, faltando um ajuste final do Flamengo com o clube russo, que vai acontecer a qualquer momento. Então, o Carrascal, respondendo a muita gente, é sim o reforço mais próximo de chegar. O Flamengo está muito próximo e é cerca de 12 milhões de euros, 10 mais 2, pelo menos essa informação que eu tenho. Então, tendo mais atualizações, mais novidades, a gente traz aqui. Para finalizar nosso vídeo, galera, o site UOL atualizou aí, inquérito no STJD recomendou denúncia contra Bruno Henrique do Flamengo. O atacante pode ser denunciado por atuar deliberadamente de modo prejudicial à sua equipe. A pena nessa hipótese é de suspensão de 180 a 360 dias, além da multa. A Procuradoria recebeu o resultado do inquérito e tem até 60 dias para formalizar a denúncia ou arquivar o caso. A análise está em andamento, mas não há uma data específica para a formalização da denúncia. Dependendo do teor da denúncia e dos pedidos da Procuradoria, Bruno Henrique pode ser suspenso preventivamente, mas, por enquanto, pode continuar jogando. Então, tá aí a atualização do caso Bruno Henrique. Vamos ver, acompanhar, porque isso é óbvio, não tem como a gente partir que ele já é culpado sem que tenha algo definido pela Justiça, pelo STJD. É acompanhar. Lembrando que Bruno Henrique é uma outra boa notícia, inclusive, na Copa do Mundo de Clubes para o Flamengo. Bruno Henrique voltando a ser decisivo, é um jogo extremamente importante, como ele foi diante do Chelsea. Valeu, galera! Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui! Isso aí, então, nação rubro-negra, ficamos por aqui com o vídeo de hoje com as informações do Flamengo. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo exclusivo do Mengão aqui no canal Flamengo News.